do Coritiba que vive um momento de crise interna, né? Uma sequência muito ruim, sem conseguir vencer, jogadores afastados. E como é que tá esse time para reencontrar o Antônio Oliveira, que foi lá e conseguiu vitória, né, do Cuiabá no Brasileirão contra o Cruzeiro, que estava vivendo um bom momento. Pois é, né? O Antônio Oliveira venceu antes do Coritiba no Campeonato Brasileiro. Acabou com o jejum dele, né? Exatamente. O Cuiabá, que agora é treinado pelo ex-técnico do Coritiba, ontem foi a Belo Horizonte e acabou vencendo o Cruzeiro. Tá falando coxa, pô. Antônio Oliveira calou os críticos, né, Scarione? Depende dos críticos, né? Tem alguns que ainda não consideram um bom treinador, Linha. Mas a verdade é que ele conseguiu uma vitória importante e tirou o Cuiabá. E tinha gente, hein, Scarione? Pode falar. Tinha gente, inclusive eu, que falava assim, o Daverson não vale os 21 milhões aí de investimento, né? Daverson e Antônio Oliveira ontem. Ontem foi a dupla aqui, que acabou tirando o Cuiabá da zona de rebaixamento. E o Coritiba tem uma partida importante, né, contra o Cuiabá, o Coxa que vem a 13 partidas já sem saber o que é vitória. Hoje completando 3 meses. É verdade, né? Desde o dia 23 de fevereiro, quando venceu o Humaitá, ainda pela primeira fase da Copa do Brasil, essa foi a última vitória do Coritiba. Então, lá se vão 3 meses, cerca de 90 dias sem vitória. E realmente o Coritiba ele precisa, né, se reencontrar na temporada, precisa dessa primeira vitória no Campeonato Brasileiro e agora tem 2 partidas fora de casa. Pega primeiro o Cuiabá nessa semana e na próxima rodada o Palmeiras, jogo dificílimo também. E talvez seja, né, um bom momento para o Coritiba estar jogando fora de casa, porque dentro do Couto Pereira a pressão tem sido muito grande. E o Antônio Carlos Zago, ele acabou comentando sobre isso após a partida de sábado contra o Atlético Mineiro. Essa é a nossa casa, né? O Couto Pereira é a nossa casa. E às vezes parece que a gente está jogando fora de casa, né? Tanto, assim, a torcida às vezes, ela parece que ela não torce pelo clube, ela torce para um ou outro jogador individualmente, né? Mesmo o jogador estando num momento ruim dentro do grupo, como isso pode acontecer com qualquer pessoa no seu trabalho também, né? Só que o futebol mexe com a paixão de todo mundo. Tá aí, essa declaração do Antônio Carlos Zago acabou não pegando muito bem entre os torcedores do Coritiba, mas logo né, na sequência, ainda na mesma resposta, ele acaba elogiando e falando sobre a importância do torcedor e do Couto Pereira. Eu prefiro jogar aqui no Couto Pereira, porque é a nossa casa, é aqui que a gente tem que fazer valer o mando de campo, é aqui que a gente tem que conseguir as vitórias junto com o nosso torcedor, né? Eu acho que assim, a gente já pediu sempre confiança para o torcedor, espero que o torcedor ainda continue confiando, né, no trabalho que nós estamos fazendo, nas pessoas que estão por trás, que só assim a gente vai sair dessa situação difícil. Nós temos 2 jogos fora de casa agora, um jogo contra o Cuiabá, que é um concorrente direto nosso ali, então seria importante a gente conseguir uma vitória. Depois, se eu não me engano, é o Palmeiras, é um jogo difícil, fora de casa também. Assim, seria importante esses 2 jogos dentro de casa, junto com a nossa torcida, nos apoiando. Isso é o mais importante e isso faz parte do futebol, né? Então, assim, o que a gente pede é que confiem no trabalho. Os jogadores estão fazendo de tudo durante a semana, trabalhando muito, né, exaustivamente, para tentar tirar o clube dessa situação incômoda, ruim que se encontra. Então vamos continuar trabalhando, é só isso que a gente tem que fazer e a gente pede sempre, né, que a torcida confie no trabalho que vem sendo feito, né? Já são 7 rodadas, beleza, mas falta muito ainda até o final do campeonato, né? O ano passado o Fortaleza saiu da última colocação e quase beliscou uma Libertadores esse ano. Então a gente vem trabalhando muito, eu acredito que estamos no caminho certo, então a gente pede sempre o apoio do torcedor, principalmente quando a gente joga aqui em casa.
Ele quer a torcida ou não quer a torcida? Não tô entendendo. Tá meio confuso, assim. Pois é, nessas palavras do Antônio Carlos Zago contraditório e as decisões do Curitiba são um pouco contraditórias. Foi uma resposta um pouco bipolar, né? Porque bipolar. No primeiro momento e é a mesma resposta. A gente só dividiu ela em duas partes, ali nesse amor e ódio do Zago com a torcida do Curitiba. Porque num primeiro momento ele acaba criticando, falando que o torcedor vai ao Couto Pereira pra torcer, às vezes, por determinado jogador. Acredito que ele tenha se referido ao Marcelino Moreno e ao momento da substituição. Mas é que faltou entendimento por parte dele. Exatamente. Porque a vaia não foi para a saída do Marcelino Moreno, e sim para a entrada do Potker, que surpreendentemente hoje está afastado. Não teve o apoio do Zago. Não teve o apoio do Zago. Pois é, mas daí no segundo momento ele fala que pra ele é importante jogar no Couto Pereira, é importante a presença da torcida, que por ele não sairia. A pergunta do nosso colega da imprensa neste momento foi exatamente questionando se é um bom momento você sair de casa e estar longe do torcedor. Se pros jogadores dentro de campo, talvez o Couto Pereira pudesse ser ali um fator maior nessa pressão, que vem pegando muito a questão psicológica dos jogadores. Cara, com todo respeito ao Zago, até você, Rogério, que você falou, pode ser importante jogar fora de casa nesse momento, não concordo, cara. Todos os jogos do Curitiba fora de casa foram horríveis. Horríveis. E no ano passado? Todos. Ano passado também. Um pesadelo. Né? Então, assim, se esse ano já tá ruim em casa, de até aqui 4 jogos em casa no Campeonato Brasileiro, o Curitiba fez 2 pontos. 12 disputados, fez 2. Fora de casa tá pior ainda, porque fora de casa nenhum fez. O que salvou o Curitiba no ano passado, sem dúvidas nenhuma, foi o fator Couto Pereira. O Curitiba fez uma excelente campanha dentro de casa e fora de seus domínios teve a pior campanha do Campeonato Brasileiro, né? História do Campeonato Brasileiro, eu creio. Da história do Campeonato Brasileiro, perfeito. Apenas uma vitória. Perfeito, conseguiu inclusive ficar abaixo daquele América de Natal. Que venceu 2 jogos, venceu o Paraná Clube numa delas. Venceu o Paraná e o Santos num 3-2. 2007, né? 2006. Curitiba cai em 2005, 2007. 2007. 2007. E aí, né, o fator Couto Pereira é muito importante pro Curitiba. Só que hoje a torcida do Coxa tá machucada. E até o Renan Verchai lembra aqui que ano passado o Coxa só ganhou fora de casa por causa da torcida. E é verdade. E, teve uma mobilização gigantesca. Os torcedores foram em mais de 20 ônibus. 28 ônibus organizados pela torcida do Curitiba, porque tiveram torcedores que fretaram ônibus, porque os primeiros ônibus com valores promocionais, eles tinham ali um número X. E aí, quando acabou, tiveram outros torcedores que acabaram fretando outros ônibus e indo a Caxias do Sul. E exatamente. A torcida do Coritiba, né? É até engraçado falar, mas ela foi maioria no Alfredo Jaconi. O Juventude já estava rebaixado, já estava numa situação horrível. Então, por isso que mudou muita coisa. E bem lembrado pelo Renan. E realmente, o torcedor é muito importante. Então, eu acho bizarro o Zago, que infelizmente ainda não conhece a história do Coritiba e do torcedor mesmo, né? Do quão o torcedor tem sido importante nesses últimos anos, né? Não só para erguer o Coritiba, mas para mantê-lo também, né? Como aconteceu em 2021, como aconteceu em 2022. Coritiba, no final de ano de pandemia, tava colocando 35 mil pessoas no estádio. O jogo contra o Brasil de Pelotas, que foi o jogo do acesso, né? Então, é até irresponsável falar algumas coisas assim. E eu acho que teve um comentário aqui no nosso chat, o André Ramiro: vamos virar, chega de zica, tá louco. Tem também um que falou aqui do Antônio Oliveira, cadê que era isso que eu tava buscando? O Lauro Russi: já vi tudo, o português vai dar um nó no Zago. Depois do resultado da vitória do Cuiabá, eu vi alguns torcedores na internet falando do Antônio Oliveira, mas não no sentido de tipo, não, né, o Antônio Oliveira não era o problema, mas não era só ele o problema, né? Que o problema do Coritiba é muito maior, e a gente vê que é uma questão estrutural, uma questão de comando, é uma questão de elenco, enfim. O Coritiba tem muitas limitações. É claro que passa muito pelo treinador os resultados, porque é ele que decide quem entra em campo, ele decide o esquema e como o Coritiba vai jogar, mas o Coritiba não tem conseguido avançar e evoluir, porque se mostra um time muito fragilizado realmente, né?
Daqui a pouco a gente vai falar mais do Coritiba. Jana, Diga lá, Dal. antes da gente ir pro intervalo, o Linhares quer fazer uma correção. Ah, tá. Diga lá, Linha. Direito de resposta, né? Não, é que assim, o Fabiano chutou e o Alex Mineiro fez o gol no rebote, né? A cara O do Alexandre. tava... A cara do Alexandre. Mas assim, o Fabiano foi o mentor intelectual do gol, entendeu? A bola tava O sem Linhares goleiro. falou, não, é que pra mim, quando o Fabiano chutou, a bola já tinha entrado. Depois o Eles simplesmente vão foi rebote, entendeu? Não, o gol foi E aí, pô, tem a praticamente... pontinha do Alex foi Mineiro, pô, praticamente na do capa da Fabiano. placar. O Silvio Luiz acaba construtor espalmando a do bola gol, e né? o Alex Mineiro foi só um detalhe ali, empurrou. O Linhares tá certo mais uma vez. Ô, Dalci, pede pra técnica desligar o microfone do puxa-saco aí do O estúdio Rogério aí, viu? Scarione Pelo amor de pedindo Deus, viu? aumento em todos os elogios, toda a rasgação É, de seda. é verdade. Linhares. Não, mas é verdade. Mas assim, é que eu lembrava do lance do chute do Fabiano, né? Daí me fugiu essa imagem do Alex Mineiro pegando o rebote ali. Então me perdoem aí os defensores de Alex Mineiro. Aí. Eu não sou do Oliveira, mas placar da Mega Mania. Seleção 1, Linhares 0. Também não é assim. Tem muitos defensores aqui do Alex Mineiro no nosso chat. A gente vai continuar